Olá, estamos aqui para mais um Rosilma Roldan e os Jovens Pensadores. Você que é uma pessoa inquieta, você que é uma pessoa que quer transformar seu país, sua cidade, seu estado, estamos em ano de eleição, então pense bem, acompanhe, não acredite na propaganda enganosa, acredite no que você vê, compare, acompanhe sempre a política, porque na época de eleição todo mundo é bonzinho. Então fica esse recado e hoje eu trago para vocês um exemplo de jovens pensadores. É o coletivo jovem do Projeto Albatroz que vem falar para a gente do trabalho deles, o que é o Projeto Albatroz e como também você pode, se você quiser, participar disso como voluntário. Nós vamos também fazer, a partir de sábado que vem, uma série de 4 programas com um documentário deles para vocês poderem conhecer que beleza de trabalho que esse pessoal faz em prol do meio ambiente, em prol da terra, em prol da humanidade. Então, boa tarde, Rafael, que é o responsável por essa beleza que é o Projeto Albatroz. Em Santos, né, tem gente aqui que não sabe que tem o Projeto Albatroz, mas antes de falar contigo, eu quero que as 2 meninas lindas aqui se apresentem. Bom dia, Yasmin. Yasmin. Boa tarde, é Thaís. Thaís. Isso. E temos também aqui nos bastidores a assessora de imprensa, que é a Daniele Cameira, que não quer aparecer, ela só monta o espetáculo, mas ela não aparece, que eu tive o prazer enorme de ser professora dela no Fundamental, né, Daniele, de Direito para Criança. Ela está aqui, mais uma vítima da professora Rosilma. Mas, Rafael, conta pra gente aqui, o que é o Projeto Albatroz? Então, o Projeto Albatroz é uma ONG de conservação marinha, então para a proteção dessas aves, de albatrozes e petréis, são aves que vivem lá no oceano. E ela foi fundada pela Tatiana Neves, que é a nossa gerente geral, né, a nossa grande inspiração, que está nessa luta desde a década de 90. Você disse que nasceu em Santos o projeto, é isso? Nasceu em Santos. Tem gente que não sabe que tem em Santos, veja só. Pois é, nasceu em Santos e a gente tem outras bases pela costa, né? A gente tem lá no Rio Grande, tem em Itajaí, temos, que é em Florianópolis, né? Temos no Cabo Frio, no Rio de Janeiro, e Itaipava, no Espírito Santo. Mas aqui fica a sede nacional. Então, a gente já está nessa caminhada há um tempo, né? Tentando sempre, cada vez mais, trazer pessoas para a causa, para esse movimento. E o desafio é esse, porque essas aves, elas acabam interagindo muito com um tipo de pesca, que chama pesca de espinhel, que é atrás de um barco, vamos imaginar um barco, atrás vai uma linha muito grande, com vários anzóis, e esses anzóis estão ali com as iscas, né, o que o albatroz gosta de comer. Então eles vêm para tentar se alimentar, um alimento fácil que fica boiando, e aí muitas vezes eles acabam ficando presos no anzol e são arrastados para o fundo da água e acabam morrendo afogados. Então o projeto desenvolve junto com os pescadores, né, os pescadores são muito parceiros, porque para eles não é interessante, né, capturar esses animais, eles também ficam bastante sensibilizados com essa questão, para a gente descobrir medidas, implementar medidas de mitigação, para diminuir essa questão, né? Então a gente tem algumas, tem o Tory Line, que são bandeiras, né, bandeirinhas que ficam em volta dessa linha central para espantar os albatrozes. A gente tem o peso seguro para afundar o anzol mais rápido e eles não conseguirem pegar. Entendi. Largada noturna, enfim, a gente está nessa caminhada. E aí o projeto, então, tem pelo menos essas 2 frentes de trabalho, que é a gente buscar desenvolver pesquisas para entender melhor como essa interação dos animais com a pesca e o trabalho também forte de educação ambiental. Então, tanto com os pescadores, a gente juntos cada vez mais entendendo essa problemática, sensibilizando, trazendo eles para nos ajudar, né, porque eles têm super conhecimento do mar, né? Muito importante. E também a gente desenvolve esses processos de educação ambiental com outros públicos, né? Então, desde turistas ou estudantes que estão na educação básica, até jovens agora, que é a nossa iniciativa, né? Então, eu fico responsável por facilitar o processo do Coletivo Jovem Albatroz, que começou em 2015,
a partir de uma demanda que veio da Rede Biomar, né, que é uma rede de projetos ligados à conservação marinha, patrocinados pela Petrobras. Então isso é muito importante, né? O projeto Albatroz tem esse patrocínio, que é muito importante para a gente conseguir fazer as nossas atividades de conservação. Então a Petrobras patrocina por meio do programa socioambiental, né? Então, junto nessa rede Biomar, tem mais 4 projetos também bastante conhecidos. O projeto Tamar, o projeto Baleia Jubarte, Coral Vivo e Golfinho Rotador. E aí, o que a rede sugeriu foi de que cada projeto criasse um grupo de jovens. Então, em 2015, cada um desses projetos fez o seu grupo. O nosso começou com 18 jovens, de 18 a 26 anos de idade, e a gente vem trabalhando desde então, buscando esse protagonismo juvenil, criar essa consciência crítica, entender como que se relaciona, né, essa problemática ambiental na nossa região. Então, começando a questão dos albatrozes, né, quando a gente vai olhar por que ele interage com a pesca, da pesca quais são os problemas, a gente vai puxando o fiozinho, é um grande novelo que a gente vai vendo que tem várias ligações com as dimensões diversas da vida, social, cultural, econômica. Então a gente busca olhar e entender essa complexidade para cada vez mais atuar de uma maneira assertiva e eficiente em prol do meio ambiente. Como é que vocês chegam nos jovens? Então, o que a gente fez na primeira vez, porque eu comecei enquanto participante do coletivo, né? Sim, sim. Hoje eu estou responsável, mas comecei como participante. Então o projeto abriu uma chamada pública. Certo. Então convidou a quem tiver interesse. Foi muito legal porque eles falaram, mandem uma carta de interesse e uma forma livre de apresentação. Então podia ser vídeo, podia ser carta. Teve gente que mandou vídeo fazendo uma apresentação pessoal, fazendo palhaçadas. Foi muito legal. Veio muita coisa criativa. Né, a galera super empolgada e engajada, e aí a gente formou o grupo. E a partir disso a gente veio trabalhando desde então. E aí já teve entradas e saídas de novos jovens, né? E é sempre sob forma de edital? Ou por exemplo, vocês têm algum tipo de programa ou ideia, por exemplo, de ir nas escolas, conversar, mostrar, para saber se alguns jovens estão interessados? Porque, na verdade, é assim, a escola ela sempre dá uma pincelada nessa história, né? Os professores de ciências têm essa preocupação de dar aulas no intuito de preservação do meio ambiente, tudo isso existe. Mas, às vezes, por causa até do tempo útil da escola, que tem que cumprir uma série de metas curriculares, não há um aprofundamento, é mais uma pincelada. Então, muitas vezes as pessoas se interessam. Puxa, poderia aprofundar mais, defender a natureza? Como é que eu faço? E eu acho assim, né, importante ir na escola para conversar com as crianças, com os jovens, né, porque talvez você conseguisse mais adeptos, né, porque a criança e o jovem, no meu entendimento, é que neles é que a gente transforma, porque eles são cheios de ideais, eles ainda não foram corrompidos pela desilusão, porque a desilusão corrompe, né, você tem o sonho. Aí tem gente que sofre uma desilusão, desiste. Não vale mais a pena. Mas não é assim, né? A gente sabe que a desilusão faz parte e a gente tem que pular por cima e aprender com a desilusão e ir em frente. Mas no jovem é mais fácil você achar mais esperança, mais vontade, né? Então, vocês têm essa ideia de ir nas escolas e conversar? Como é que é? Sim. Porque eu sei que vocês têm umas ações aí, né? De limpar praia. Como é que é? Isso aí também é legal. A gente já tem até mais consolidado do que o próprio coletivo dentro do Projeto Albatroz, um programa voltado para a escola de educação ambiental, que chama o programa Albatroz na Escola. Ótimo. Que hoje está sob a responsabilidade da Bia, que também que assumiu há pouco tempo e que também foi integrante, ainda é até hoje, não deixa de ser, do Coletivo Jovem. Sei, entendi. Então ela faz esse trabalho com as escolas da rede pública e também particulares que tiverem interesse, né? E isso, fazendo esse processo de sensibilização, de apresentando o que a gente faz, o que é o Albatroz, como que a gente pode contribuir, como a gente pode se envolver, né, para que de fato a gente consiga
ter mais gente pensando sobre isso. E é legal porque nesse projeto a gente também trabalha junto com os professores, né? Nesse programa, né? A gente também trabalha junto com os professores porque a ideia é que eles contribuam e continuem. Depois que a gente sai da escola, esse trabalho, né? Sim, porque tem que ser como a gente estava falando outro dia, teve uma palestra sobre, na universidade, água, saneamento, e a conversa justamente é essa. Eles trazem uma americana, né, que veio contar as iniciativas no exterior. Então, o que eles trazem? O Banco Mundial vem com os recursos e implanta. Só que não é um projeto sustentável porque não há cultura de manter aquilo. Quer dizer, então, às vezes, você cria infraestrutura e não tem quem toque, quem mantenha aquilo funcionando, né? E o importante é a cultura da preservação. Não adianta nada ser o Rafael, a Thaís, a Daniele acreditarem e aí vem o outro, né? E diz, mas isso aí não serve para nada. E aí, em 5 minutos, ele põe tudo a perder, né? Porque tem que ser uma cadeia, né? Uma cadeia de preservação, né? É aquela história de você contamina a água que está na tua terra, achando que aquela água é tua, só que aquela água corre e vai contaminar todas as outras terras e moradias que estão para baixo daquele fluxo de água, né? Então é importante a cultura, porque a cultura é que mantém, né, a sustentabilidade, a preservação. O que você acha, Thaís? É importante ou não a criança saber preservar isso aí? Porque você vai na escola, mostra, e aí? É bem importante a gente dar a continuidade, né, para esse projeto. Os trabalhos eles têm que começar na escola, mas que as crianças possam levar para casa. Elas acabam sendo agente de multiplicação daquilo que foi falado na escola e levam isso para o seu dia a dia, para os seus pais, familiares, amigos, vizinhos. E é verdade, a criança é fantástica. Ela aprende, acredita, chega em casa e bota a ordem na casa. Ela cobra. Ai, mãe, você está fazendo tudo errado. Pai, não faz isso. É mesmo. Né? Porque a criança é ensinada e ela tem aquilo de devolver. Ela quer ensinar também. É uma troca. Ela aprende e ensina. Por isso que você tem que começar com a criança. É como o direito. O direito você tem que ensinar quando é pequeno. Não a lei, mas como funciona, né? O teu direito só nasce quando eu conheço minha obrigação para com você e cumpro minha obrigação para com você. E aí o teu direito nasce. Então, é uma interação. O teu direito não existe sozinho, você não existe sozinha. A gente existe um interferindo na vida do outro. Então, mas isso você tem que explicar com um mecanismo, desde pequeno, para a criança. E aí ela chega em casa arrepiando, né? Enquadrando todo mundo. Pai, olha, não pode virar aqui, que essa linha aqui... Porque a gente dá código de trânsito, né? Essa linha aqui é dupla, não pode converter. Pronto. Ele sempre fazia a conversão, não vai poder fazer mais. Né? Porque a criança cobra coerência, né? Por isso que... Puxa, mas a criança é impertinente. Não é, né? Ela é verdadeira, né? É que a gente tem o hábito de falar e não agir como fala. E a criança diz, não é bem assim não, né? Mas e por isso que é importante a gente trabalhar também com os adultos, né, com os pais, porque senão... Senão você ensina a criança, o pai deseduca em casa. Ele dá outra perspectiva, né? E aí a criança fica nessa de ter que decidir e tal. Isso é importante, ter essas diferentes visões. E por isso que também é muito importante a gente estar em contato com os pais, com os adultos, para que eles próprios possam refletir e ter essa oportunidade de também se sensibilizar para além do contato com o seu filho, que, claro, é o filho que está ensinando, então tem um apelo super forte. Tenho que dar exemplo para o meu filho, né, caramba? Eu fico ensinando o que é certo e faço errado, e a criança... E às vezes a pessoa erra porque é uma cultura equivocada, e ela já entrou na rotina, mecanizou, vamos dizer assim. Eu tenho um professor do Rio, que já veio aqui no meu programa, o Carlos Nepomuceno, que ele fala, a tua conduta já ficou invisível para você. Então você já faz aquilo e achando que você não pensa mais. Aí a criança vem e diz, olha, né? E te mostra que você fala uma coisa e faz outra, né? É uma cultura. Nós temos essa cultura, eu não sei, não é só do brasileiro, né? Isso é de um modo geral, os povos são assim, uns mais e outros menos. Por isso é que a gente tem que participar, qualificar e fiscalizar. Porque não adianta achar que ele é o certo, porque provavelmente ele pode até ter ideias acertadas, mas
provavelmente no dia a dia ele vai cometer alguns equívocos e aí tem que ter uma equipe para dizer, não, você está equivocado, não é bem assim. A ideia do coletivo é trabalhar com essa perspectiva de desvelamento da cultura mesmo, né? E descentralização, que você estava falando, né? Fala um pouco essa descentralização que não é tão nova, mas aqui no Brasil, como nós temos uma cultura muito autoritária e muito centralizadora, até partidos políticos e governos que se dizem democratas, eles são altamente centralizadores, o que um pouco prejudica a liberdade e a democracia. Não, tem gente que pensa que a liberdade e a democracia é avacalhação, não é. Tem regras e regras que devem ser obedecidas, porque senão não funcionam. Mas o que você acha que é o grande ganho da descentralização? Que eu sei que em vocês funciona. Para contextualizar assim, que eu acho que é importante, da onde que vem essa descentralização, né? Dentro do coletivo, a gente trabalha com os princípios da educação ambiental, né? Então, da educação ambiental crítica e dialógica. E aí a gente tem todo um acúmulo histórico desenvolvido nacionalmente e internacionalmente por educadores e educadoras ambientais. Então, no Tratado de Educação Ambiental para Sociedades Sustentáveis e Responsabilidade Global, que é um documento referência muito importante, criado na Rio 92, traz vários princípios sobre educação ambiental. Então, a solidariedade, a democracia, a consciência crítica, a transversalidade, transdisciplinaridade, descentralização. Então, a gente busca, dentro do coletivo, trabalhar com todos esses princípios. Claro que é um desafio porque nós vivemos essa cultura que ainda não estimula tudo isso. Então, a gente aprende fazendo nesse espaço. A gente testa e está continuamente fazendo a autofiscalização de ver quando, de repente, a gente escorrega e não é tão democrático, ou quando a gente não consegue trabalhar com a descentralização de uma forma legal. Então, a gente está sempre se observando, se reavaliando e tentando exercer essa autogestão, né? Então, eu estou na figura de facilitador, de responsável, mas a ideia é que todos os jovens desenvolvam o protagonismo e a autonomia para propor atividades, para propor a própria gestão do grupo ali. Então, a gente define as coisas e decide no coletivo, né? Daí o nome para a gente tentar sempre buscar essa coerência. E isso é muito legal, assim, é desafiador, mas muito bacana, porque é isso que a gente busca fazer nos nossos processos educadores que o coletivo propõe, né? Então, a gente fez agora recentemente nas férias de verão, em janeiro e fevereiro, uma ação sobre os resíduos nas praias daqui de Santos, né? Então, foi uma ação que chama Consumação. A gente fez até um produto educomunicativo, um vídeo de quase 3 minutos, bem legal. Que a ideia foi estimular nos usuários de Praia de Santos essa questão de onde que veio essa cultura do consumo, né? De que a gente precisa ter para ser. Né? Da onde que o veio? Consumo também gera uma quantidade enorme de lixo. Pois Nós vamos fazer um rápido intervalo, o Rafael vai continuar com essa explicação, porque eu vou fazer mais umas perguntas para ele em relação a como é difícil a descentralização e por que é tão importante. A gente volta já.
voltamos e agora, antes de passar a palavra para Yasmin, que ainda não falou nada, mas vai falar mais um pouquinho, nós temos mais 5 minutos de programa, o Rafael vai explicar um pouco, porque a gente fala muito em conceitos, né, de centralização, democracia, transdisciplinaridade, mas será que a gente entende exatamente o que quer dizer isso? Qual é a vantagem disso tudo, a descentralização? É difícil descentralizar, mas tem uma grande vantagem, né? O Rafael é responsável, né, Rafael? Podia ser um nome como presidente, coordenador, enfim. Mas aí quando o Rafael sai, quando não é descentralizado, o que acontece? Rafael foi assistir uma palestra em algum lugar. Aí ficaram lá a Yasmin e a Thaís. E ele é centralizador, ele não quer que vocês tomem decisão nenhuma. Aí ele está na palestra e ele fica recebendo o zap de vocês que aconteceu alguma tragédia e vocês querem saber o que fazer porque ele não admite que vocês decidam. E se fosse uma descentralização, uma autogestão, como é que seria, Rafael? É exatamente isso. A ideia da descentralização é a gente conseguir desenvolver autonomia, de que não fique dependendo de uma pessoa que toma decisões ou que é a responsável por coordenar de maneira assertiva e propor tudo, né? Então, e isso é muito desafiador, porque a gente, às vezes, tem uma forma de pensar que o outro não tem, né? Olha, eu acho que para chegar nesse objetivo, esse caminho aqui é melhor. O outro fala, não, para chegar eu proponho esse, que é um pouco diferente. Então, você exerce essa abertura ao outro, de trabalhar com essa perspectiva democrática. Não, então tá bom, então vamos lá, vamos fazer esse outro caminho, ver se funciona ou não. E isso é muito bom para formar jovens que sejam de fato protagonistas, né? Porque o modelo criativos, decididos, que possam tomar decisões. O que você acha, Yasmin? E outra coisa, altamente motivador, né, Yasmin? Fala para mim. Sim. Eu não sou contra a pessoa obedecer, não. Mas é que às vezes você não tem a quem perguntar. E aí, para tudo. O paciente morre. Sim. Tá lá com ataque cardíaco, mas tem que perguntar para o Rafael o que é para fazer e nisso o paciente morre. Como é que é isso, Yasmin? O processo formativo dentro do coletivo é muito importante, porque a gente coletivamente consegue dialogar e buscar soluções, né, e possibilidades para diversos cenários, né? Então, a partir desse movimento, a gente passa a tomar decisões mais coerentes de acordo com aquilo que a gente acredita, né? E que a gente acredita que seja positivo para a gente e para o coletivo, né? Para além do coletivo Jovem Albatroz, mas para a região que a gente está instalado, né? Para o meio onde a gente vive, e isso acaba reverberando para vários outros lugares, né? Para o planeta, né? Então, é muito importante esse processo formativo para a gente, assim, é uma caminhada longa e todos crescem, né, Yasmin? Todos sim. crescem, todos se motivam. Sim. Né? Realmente é uma forma de se relacionar com as pessoas, né? É uma forma de relação onde a gente passa a praticar a cidadania também, né? E que é uma coisa extremamente importante, né? Visto onde o cenário que a gente está instalado, né? E praticando a autogestão, né? Que é essa capacidade de entender o nosso poder de decisão, né? Diante de algumas situações que muitas vezes a gente se vê sem saída, né? Então, juntos a gente consegue encontrar caminhos diferentes para buscar soluções para diversas coisas, né? E a gente sai de uma cultura que dá importância aos cargos e passa a dar importância às atitudes, às decisões, às ações, né? Porque muitas vezes a pessoa se prende no cargo, né? E acha que aquilo é o suficiente por si só. Eu sou o presidente, né, Rafael? E aí é suficiente. E a gente vê que não é. O importante é a gente ter a capacidade de decidir mediante uma intervenção ou mediante uma emergência, né? Às vezes acontecem emergências e você não foi preparado para decidir. Como é que faz? Né? E aí, Rosi, um ponto bem legal, assim, importante a gente falar é que nós três aqui fazemos parte da primeira turma que entrou. E agora acabou de começar uma nova. A gente abriu um edital. Coletivo Jovem. Do coletivo. Uma nova, assim, né? Novos integrantes. Não existe uma linha de corte, né? Então a gente está com... Hoje o coletivo tem 24 pessoas, 24 jovens. E a gente está passando por um processo de formação, um curso que a gente aprende fazendo
Estamos elaborando intervenções na realidade a partir de temas ligados à questão socioambiental e está muito legal, muito bacana. A gente está produzindo vídeos e depois a gente pode passar para vocês. Manda aqui para nós, inclusive o programa já está no fim, nós estamos nos despedindo e eles têm muita coisa para falar, mas eles trouxeram para nós e vão continuar municiando a gente de material, um documentário, né, como eu falei no início do programa, de 40 minutos e que nós vamos, nos próximos 4 sábados, passar no segundo bloco 10 minutos cada sábado desse documentário, porque é importante saber também que nasceu e existe aqui em Santos o Projeto Albatroz e que vocês têm contato no Facebook, vocês têm página e tudo, acompanhem por ali, sempre estejam em contato com eles para acompanhar os editais, se vocês quiserem trabalhar no projeto ou em outros projetos, eles podem orientar vocês. Espero que vocês tenham gostado do programa de hoje, convidando vocês para estarem novamente com a gente sábado que vem, às 15 horas, com reprise segunda-feira, às 17h30. Lembrando que pomos tudo no YouTube para você assistir e rever quando quiser. Até lá!